Na década de 1960, um pai de família é retirado de dentro da sua própria casa pela polícia e é levado para um destino desconhecido, onde ele é torturado e morto pelas forças de segurança do Estado, enquanto a mulher, barra companheira dele, faz de tudo para ter qualquer indício, qualquer pista do paradeiro do marido. Parece que eu estou falando do livro Eu Ainda Estou Aqui, do Marcelo Rubens Paiva, ou do roteiro do filme, que rendeu para o Brasil o primeiro Oscar da gente, né? O Oscar de filme internacional. Mas eu não estou falando nem da história do deputado Rubens Paiva, o pai do Marcelo Rubens Paiva, e nem da Eunice Paiva, e sim do Domingos Xavier, que é o protagonista desse livro aqui, A Vida Verdadeira de Domingos Xavier, que é um personagem criado pelo José Landino Vieira e que luta contra a dominação colonial violenta numa Angola ocupada pelos portugueses. O Landino Vieira escreveu esse livro nos mais de 10 anos em que ele passou preso pelas autoridades coloniais portuguesas. No dia 4 de maio de 2025, o Landino Vieira completou 90 anos. E falar sobre a vida verdadeira de Domingos Xavier, fazer esse vídeo, é uma humilde homenagem para ele. Ontem cheguei e ninguém me desamarrou. Assim mesmo, irmãos, me obrigaram a falar meu nome, emprego, família. E depois, um pequenino de cara de pau, eu não lhe conheço, me levou embora numa sala e mandou para sentar no chão. Tudo estava escuro lá dentro. Todo o corpo estava a doer. Sentia já a vida a sair com as dores. E pronto, irmãos. Cada palavra, cada pancada nas costas. Onde está o Bernardo de Souza? Não conheço. Porrada no gajo. Onde está o Souzinha? Não sei, não conheço. Porrada nesse gajo. Sempre assim, irmãos. Me bateram nos rins, mijei mesmo sangue lá no quarto. Queriam saber quem era o amigo do Souzinha, o branco. Falaram o Timóteo, que tinha dito tudo. Não adianta armar em esperto. E cada vez o chefe magrinho de óculos falava, aquele cara de pau arriava. Tantas vezes que desmaiei. Mas sempre me acordavam com um balde de água e pontapés. Mas sempre me acordavam com um balde de água e pontapés, mas não falei, irmãos. Domingos Xavier não atraiçoou seus irmãos. Pois é, A Vida Verdadeira de Domingos Xavier é um livro duríssimo, curto e grosso, como a gente diz. Não chega a ter 100 páginas, mas é uma paulada na alma. Eu tive o prazer de ler esse livro na primeira edição dele, que foi lançada aqui na virada dos anos 70 para os anos de 1980, e foi o número um da coleção Autores Africanos, da editora Ática, que publicou aqui no Brasil dezenas de autores e autoras do continente africano. Esse aqui é uma edição de colecionador, difícil de achar. Mas a boa notícia é que a editora Capulana vem relançando alguns dos livros do Landino aqui no Brasil. Essa aqui é uma edição de 2023. E essa, A Vida Verdadeira de Domingos Xavier, é uma das narrativas que ele escreveu quando ele estava preso, durante toda a década de 60 e os primeiros anos da década de 1970. O livro relata como as células de resistência urbana ao colonialismo português se organizavam. Como nem todas essas células e nem todos os integrantes sabiam da existência uns dos outros, eles eram levados a agir para proteger uns aos outros e manter o anonimato, porque você também não sabia quem era, né? Nessa luta contra a opressão, a segregação, o racismo, a violência que o Estado português exercia numa Angola que lutava pela sua autonomia, pela sua independência
enquanto o continente africano inteiro vivia um momento de liberdade. Enquanto a década de 60 viu mais de 30 países ganharem a liberdade e saírem da dominação da França, da Bélgica, da Grã-Bretanha, da Itália, da Espanha, o regime salazarista português ia na contramão da história e fazia de tudo para manter as suas colônias ainda no cabresto. Por isso, os movimentos nacionalistas e independentistas pegaram em armas nas regiões ocupadas pelos portugueses, né? Mas não sem uma reação dos tugas, que é como os portugueses eram chamados pelos guerrilheiros angolanos. No caso da narrativa do Domingos Xavier, a gente vê como a resistência se organizou nos centros urbanos, de uma maneira bem diferente da maneira como a luta pela independência se organizou, por exemplo, nas áreas rurais e nas cidades, né, próximas das florestas, como a gente viu, por exemplo, no Mayombe e nas Aventuras de Nigunga, que são dois livros do Pepe Tela, que tem vídeos aqui no Conexão África, África em Livros, é só você procurar. Domingos Xavier, no caso da nossa narrativa, da narrativa do Landino Vieira, é um homem muito simples. Ele é um tratorista e que, por ser preto, ele ganha menos do que os brancos. E é obrigado a trabalhar no contraturno, geralmente de madrugada. E ele é sequestrado de dentro de casa por uma viatura militar do Estado português, acusado de fazer parte da guerrilha independentista. E ele é capturado e levado para um lugar desconhecido, e ele é torturado, para obrigar ele a delatar quem é o homem branco que ajuda os revolucionários. Mas o Domingos, resistindo às sessões de tortura, sem delatar os companheiros, ele vai resistir e não vai dar o nome de ninguém. E para ele, essa é a síntese da dignidade. É dessa forma que ele pode contribuir, por exemplo, com a luta contra a opressão, a violência e o racismo do regime colonialista português. E pela independência de Angola, claro, né? A narrativa da vida verdadeira de Domingos Xavier, ela vai passando de personagem para personagem a cada capítulo e a gente vai descobrindo as ligações, às vezes próximas, às vezes distantes, entre eles, entre todos os personagens. E vai entendendo como são feitas as escaramuças para vigiar os tugas e passar informação entre os guerrilheiros passarem informações entre si. Em alguns momentos, a gente acompanha a tortura do Domingos Xavier, e em outros, em paralelo quase, o Londino joga a gente nesse paralelo temporal em que a gente vai acompanhando os esforços da companheira do Domingos para buscar qualquer tipo de informação sobre ele e se perder no meio de uma burocracia e no meio da falta de qualquer tipo de respeito com relação às autoridades portuguesas. Está ali um relato da vida dos homens comuns que se juntam para lutar contra um regime de opressão racista que estava mais do que carcomido e que se mantinha de pé que nem um zumbi, que nem um Walking Dead, que era o regime colonialista português. E está aqui também, na narrativa da vida verdadeira de Domingos Xavier, a genialidade do Luandino de verter para a língua portuguesa, verter, na verdade, a língua portuguesa para o ritmo e a embocadura angolana, usando palavras emprestadas dos idiomas locais, imprimindo um ritmo que vocês viram mais ou menos na leitura que eu fiz, né? Que se não faz jus à oralidade, ele apresenta para a gente um jeito um pouco diferente de usar a língua portuguesa e de lidar com ela. O livro é fininho, rápido de ler, mas tem o potencial de alugar um duplex na sua cabeça. Eu vou chover no molhado, mas vou ter que dizer, vale muito a pena a leitura. Até a próxima.